casa, a sua família, protege-os, guarda-os, sustenta-os, Senhor, todos os dias, que eles possam caminhar na Tua presença. Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém? Aleluia. Que bom estar de volta. Fizemos uma pequena pausa de 12 dias, né, pastor? 12 dias. Saímos com algumas famílias de pastores aqui da nossa igreja, sede. E sentiram nossa falta? Sim ou não? Foi rápido. Foi 12 dias, foi muito rápido, né? Acho que deveríamos ter passado mais dias, pastor. Mas foi suficiente para recarregar as baterias, né, para um ano tremendo, glorioso que vamos ter. Amém? Então, como eu disse ao pastor Fernando, voltei cheio de amor para dar. Amém? Cheio de amor no coração, cheio de energia, de graça de Deus. É importante que você faça pausas na jornada. Amém? Que sejam pausas saudáveis, né? Que tenha momentos saudáveis em família, que possam estar com amigos. Isso é muito louvável, é importante para a sua saúde física, emocional, né? Psicológica, tanta pressão que a gente passa no dia a dia. Então, eu sou totalmente a favor do descanso. Se Deus descansou, quem sou eu para não descansar, pastor Cassiano? Não é verdade? Como pode isso, né? Acharmos que somos máquinas e temos que trabalhar e não parar. Não, temos que ter pausas. Temos que ter momentos onde vamos refletir. E essas pausas são interessantes, né? Porque eu não sei vocês, mas Deus fala muito comigo nas pausas. Deus fala quando a gente se retira para um lugar. Deus fala quando a gente está no momento de descanso. A não ser aquelas pessoas que vão descansar para farrar. É diferente, né? As que vão para farrar, essas vão escutar Satanás falando. O próprio demônio, né? Mas se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, um cristão aliançado com o Senhor Jesus, quando você faz pausas, o Senhor aproveita para te ministrar, para falar contigo coisas. E isso é glorioso. Amém, amados? Estamos em um ano onde Deus tem dado uma direção, um decreto ao nosso pastor, presidente, fundador da Igreja Diante do Trono, no mundo, não é? O pastor Gustavo Bessa. E ele trouxe uma direção para o ano de 2025, que é uma direção sobre comunhão, não é? Onde vamos falar bastante sobre esse tema, comunhão. O apóstolo Itamar deve ter iniciado no domingo passado aqui alguma coisa sobre esse tema. E pronto, como vamos abordar todas as nossas mensagens, as nossas reuniões, estarão com a temática de comunhão, né? Comunhão na comunidade, entre os irmãos. E eu quero aqui iniciar este ano, né? Iniciar este ano, para mim, nessa igreja, como minha primeira mensagem, né? Minha primeira pregação de 2025, eu quero mesmo enfatizar algo sobre comunhão e sobre maturidade, não é? E ao falar sobre comunhão e maturidade, pode baixar só mais um pouquinho. Ao falar sobre comunhão e maturidade, nós precisamos parar para analisar, de fato, quem é a nossa referência como igreja. Quem são os cristãos referências na Bíblia que trabalhavam fortemente esses dois pilares, comunhão e maturidade, né? Quem era a igreja de Atos dos Apóstolos? Quem eram aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens, aquelas crianças, aqueles anciãos, os mais velhos, que estavam vivendo em comunidade na altura, e como eles viviam, né? E aí precisamos voltar os nossos olhos para a igreja primitiva. A primeira igreja, a igreja de Jesus, fundada em Atos dos Apóstolos. Eles carregam as marcas de uma igreja que vivia comunhão e maturidade. Viviam de forma extremamente intensa a comunhão e a maturidade.
E é engraçado que, se olharmos para a linha do tempo, desde a igreja primitiva, mais de 2000 anos atrás, até o dia de hoje, as características de comunhão e maturidade dessa igreja foram sendo diluídas, foram sendo perdidas ao longo da história. E chegamos até o ano de 2025 com um grande desafio. Mas que desafio é esse? De voltarmos à origem, a sermos a igreja de Atos dos Apóstolos, dentro e inserida num contexto da nossa geração. A geração da tecnologia, que não é a mesma geração de Pedro, Paulo, João. Apesar de estarmos em uma geração, em um tempo totalmente diferente, as características no que diz respeito a valores, crenças, atitudes, comportamentos, foram perdidas. E temos o desafio, nesse ano da comunhão, um ano de estarmos na presença de Deus como homens e mulheres, segundo o seu coração, temos o desafio de voltarmos a essa essência, de resgatarmos algo que foi perdido ao longo da história, por N motivos. Uns foram necessários para a mudança de geração, para um novo tempo que viria. A igreja foi se adaptando, ela foi se moldando, ela foi se espalhando pela face da terra, encontrando povos de diferentes nações e se adaptando à realidade e cultura dessas nações. Então o evangelho, como é praticado em Angola, normalmente não é o mesmo praticado na China, não é o mesmo praticado no Brasil, não é o mesmo praticado no Japão. Então as culturas foram também se infiltrando cada vez mais na base da igreja evangélica, da igreja cristã original, e com essa infiltração da cultura entrou a permissividade e foi se quebrando valores que são extremamente importantes, deixados pelo próprio Jesus, para que a igreja vivesse esses valores, para que a igreja de Cristo vivesse toda essa dinâmica de ser o corpo de Cristo espalhado na terra. Literalmente perdemos a essência, e essa essência ficou cada vez mais diluída, e pouco hoje se vê as marcas de uma igreja de fato genuína. Pouco se vê na vida dos cristãos as marcas de uma igreja pura, santa, uma igreja unida, uma igreja que vivia comunhão, uma igreja que vivia uma maturidade de fé cristã. Hoje temos uma geração extremamente superficial, uma geração que ficou a meditar, a se infiltrar, uma geração que ficou mergulhada literalmente em uma religião apenas. E uma religião que literalmente não levou esses homens a Deus, que não levou essas pessoas a terem uma experiência poderosa com Deus, simples ao mesmo tempo com Jesus, onde aquela experiência com Cristo nos fizéssemos viver uma vida como um real cristão, um verdadeiro cristão que reproduz a vida de Jesus no seu caráter, na sua missão. Perdemos isso. E temos um desafio de voltar a esse lugar. Pastor, esse desafio é de quem, afinal de contas? Esse desafio é individual, meu e seu. Todos os dias somos desafiados ao Senhor a vivermos uma vida cristã digna, genuína, uma vida que realmente agrade a Deus. E essa igreja carregava as marcas. A igreja de Atos carregava marcas que agradavam ao Senhor Jesus. Era uma igreja extremamente simples, que depois de esperar pela descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, você vai ver como viviam os cristãos daquela altura. Como viviam os discípulos de Jesus. E é engraçado que o coração daqueles discípulos que viviam uma comunhão sobrenatural, a palavra do Senhor diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão. Por que perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão? Porque a palavra perseverança. Porque era normal que houvesse distrações para que a gente perdesse o ensino e perdesse a atenção de termos comunhão uns com os outros.
É normal que a nossa vida aconteça N coisas que nos tire desse lugar da comunhão. Mas a palavra do Senhor diz que a igreja de Atos perseverava no ensino e na comunhão. Ou seja, era uma igreja que buscava o conhecimento dos apóstolos. É uma igreja que tinha sede de conhecer a Deus, sede de conhecer a Jesus, sede de conhecer aquilo que o Senhor tinha através dos homens que Ele tinha levantado. E eles perseveravam. Isso quer dizer que havia desafios. Porque se não há desafios, não precisa haver perseverança. Não é preciso haver perseverança. Mas eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na alma de cada um dos discípulos da igreja de Atos havia temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Porque havia unidade, comunhão, oração, porque havia reuniões de oração, movimentos espirituais de oração, porque havia pessoas com o mesmo interesse de conhecer a Deus, de ouvir o ensino da palavra. Havia desejo em ouvir o ensino da palavra. Por causa de tudo isso, era um condicional. Havia sinais extraordinários por meio dos apóstolos. Os sinais acompanhavam aquela igreja, porque era uma igreja sedenta por conhecimento, sedenta por comunhão, por estar junto dos irmãos, por viver em unidade. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Olha que coisa linda, eles tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Aqui está um estilo, pastor Cassiano, de comunidade que não se vê mais. Mas ao longo da história, depois da igreja de Atos, vários estudiosos, filósofos, tentaram implantar esse mesmo sistema de comunidade, onde tudo era repartido. Povos onde repartiam tudo. E sabe o que aconteceu? Não deu certo. Sabe por quê? Porque eles tentaram implantar isso na carne. Lhes faltava a plenitude do Espírito Santo. A igreja de Atos só funcionou no partilhar das coisas por causa do Espírito Santo. Porque não é possível viver em comunidade onde tudo que é meu é teu, Fernando, e tudo que é teu é meu, eu vou partilhar, não vai haver necessidade entre nós. É impossível viver nesse estilo de comunidade sem a presença do Espírito Santo. E isto foi provado em várias comunidades que tentaram aplicar esse método de Atos. E deu errado. Porque sem o Espírito Santo nós tendemos ao fracasso. Sem o Espírito Santo nós tendemos ao erro, ao engano. A inveja um pelo outro. Ah, você tem mais do que eu, e aí eu vou ficar... Nós vamos ter problema nessa comunidade. Mas a comunidade que foi deixada por Jesus era uma comunidade que funcionava perfeitamente. Aquele povo era unido. Aquele povo estava unido em um único propósito, servir a Deus, conhecer a Deus, orar, estar junto em comunhão. Ah, pastor, e esse povo da igreja de Atos não tinha defeitos? Porque parece-me uma igreja simplesmente perfeita. É como se houvesse 100% pessoas santas que não tinham nenhuma dificuldade, mas pelo contrário, irmãos, aqui estava um grupo de pessoas cheias de imperfeições. Mas as imperfeições que havia entre Bruno e Marques não eram motivo suficiente para nos dividir. As imperfeições eram completadas pela presença do Espírito Santo naquela comunidade. Então era possível viver em comunhão uns com os outros, com uma igreja forte, uma igreja unida, mesmo com os defeitos que os irmãos tinham. E ninguém venha me dizer que aquilo era uma igreja sem defeito, porque não era. Era uma igreja que tinha muitos problemas. Como a nossa tem problemas, como outras comunidades têm problema. E vai continuar tendo. Mas o que nos une, o que une o corpo de Cristo, é a presença do Espírito Santo. Se formos olhar mais ali, Hebreus, Efésios, Paulo vai ensinar muito sobre unidade. E ele vai mostrar que Cristo é o cabeça da igreja. Nós compomos o corpo de Cristo. Mas a composição do corpo quer dizer que há diferenças entre o dedo do pé e o dedo da mão.
Há extremas diferenças entre um braço esquerdo e o braço direito. Há funções específicas do polegar para o indicador, para o dedo médio. Há funções específicas do rim, do pulmão, do fígado. Cada um é extremamente importante neste corpo, apesar de sermos diferentes. Por acaso é o coração mais importante? O coração é mais importante do que o dedo? Não. Ambos precisam cumprir suas funções para que haja unidade nesse corpo. E nós precisamos entender que este é o nível de maturidade que o Espírito Santo quer nos levar. Somos diferentes. Há pessoas aqui que são cheias de energia, outras têm menos energia, outros falam muito pouco. Há pessoas agitadas, outras calmas. Há pessoas que toleram mais do que outras. As pessoas que têm muita paciência, outros têm o pavio da paciência bem curtinho. Somos diferentes e vamos continuar sendo diferentes, mas o que nos une é o amor a Cristo. O que nos une é o próprio Cristo, o Espírito Santo revelado dentro do nosso coração, habitando em nós. Faz com que eu consiga conviver com aquele irmãozinho que é chato, mas está ali. Aquela irmãzinha que é, sabe, aquele entojo de pessoa, mas está ali orando, fiel, firme, comprometida com Cristo, comprometida com o seu reino. Isso nos faz um, amém, amados? Essa comunhão que havia na igreja de Atos dos Apóstolos é a comunhão que nós queremos buscar nesse ano de 2025. E se existe um problema muito grave, é quando a gente une pessoas. Sempre vai haver problemas. Imagina uma grande orquestra, ok? Onde tem aquele que toca o trompete, aquele que toca a flauta doce, aquele que toca o... que mais? Fale aí os instrumentos. Saxofone, outro baixo, outros drums, e aí vai. Aquela variedade musical, não é? Agora imagina para que essa orquestra chegue a uma harmonia. O que é necessário para que essa orquestra chegue a uma harmonia muito grande? É muito ensaio, muita dedicação, muito convívio, sim ou não? É estar juntos, ouvir o outro desafinando, saber que o outro não tem tanto talento como você achava que tinha, mas ele está ali se esforçando, até que essa orquestra toque uma linda canção, com extrema harmonia. Pode levar anos. Mas o Senhor junta o seu povo, a sua igreja, cheio de problemas, cheio de deformação. Estamos unidos por Jesus. Por causa do Senhor, eu me uno à pessoa que está do meu lado, sabendo que ela é diferente de mim. Ela pensa diferente. Ela pensa na criação dos filhos dela diferente como eu penso na criação dos meus filhos. E está tudo bem, nós não temos que pensar todos iguais. É onde nós abrimos para ouvir o contraditório. De ouvir uma pessoa que tem uma opinião diferente sobre determinado assunto. E respeitar a opinião desse irmão. Respeitar a opinião dessa irmãzinha que pensa diferente. Apesar de eu não concordar com ela. Eu a respeito, eu a amo, eu honro ela. Isso fala de comunhão, amados. Comunhão é juntar os ouriços, cheios de espinhos, uns assim, bem espinhosos mesmo. E às vezes o espinho do irmão te catuca, te pica, fura você, e o seu também fura ele. Pessoas cheias de deformidades juntas. Mas existe uma forma de todas essas deformidades, todos esses problemas, todas essas diferenças entre nós serem resolvidas. E é isso que nós vamos ver agora. Pegue sua Bíblia e abra em Efésios capítulo 4, por favor. Efésios capítulo 4. Eu quero ler na minha versão. Depois podemos ler também em outras. Quem achou Efésios capítulo 4? Diz amém. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10. Aquele que desceu, eu vou ler na minha versão, ok? Aquele que desceu
é o mesmo que semelhante subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Versículo 11. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina e para malícia de certas pessoas que induzem ao encausto do erro. Longe disto, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Primeiro ponto de partida aqui que nós temos que ver. Primeiro ponto é nós, o que somos, de fato o que somos, e o que não podemos continuar a ser. Primeira coisa, o que é que você é hoje e o que é que você não pode continuar sendo aquela pessoa que você é. O que é que na sua vida você olha para ela e sabe que você não pode permanecer do jeito que está? É muito fácil olhar para si mesmo. Aliás, é mais fácil olhar para a vida dos outros, né? Sempre é mais fácil olhar para a vida do irmão. O pastor Fernando devia mudar isso. Afinal de contas, ele devia deixar esse cabelo crescer e colocar um dread assim. Porque eu não gosto do cabelo. É sempre mais fácil apontar a vida do outro. Mas nunca olhar para essa peruca que você usa feia. É mais fácil olhar para a vida do irmão, do vestido da irmã. Ai, que vestido feio. Mas olhar para si mesmo muitas vezes é tão desafiador. Porque nós não temos coragem de encontrarmos a nós mesmos e vermos diante do espelho aquilo que nós precisamos mudar. Precisamos analisar quem nós somos agora, o que nós precisamos mudar. Aquilo que eu não posso mais continuar sendo nesse ano de 2025. A Bíblia fala, Paulo fala sobre as crianças aqui. Crianças que simplesmente são levadas por... Eu gosto dessa versão que diz ondas teológicas. É muita coisa que se vê hoje na internet. Está por aí uma loucura. Cada coisa que surge, cada aberração, cada coisa doida. E nós não podemos, nós como igreja diante do trono, não podemos, eu não posso falar dos outros, eu tenho que falar daqui, né? Nós como igreja diante do trono não podemos ser levados por vãs doutrinas. Não podemos ser como crianças imaturas. E quando ele fala de crianças aqui, o texto, o Paulo, citava crianças de 4 a 6 anos de idade. Que criança de 4 a 6 anos de idade? Já viram no parque quando tem uma criança? E chega alguém com um presente ou um brinquedo, alguém desconhecido, e mostra aquela criança de 4, 6 anos de idade, aquela criança simplesmente vai com aquela pessoa desconhecida. É levada e não sabe nem o que vai acontecer, um sequestro da vida aí. E aquela criança simplesmente não tem maturidade emocional para discernir entre o bem e o mal. Nós precisamos crescer em comunhão, em maturidade cristã, ao ponto de conseguirmos discernir o que é certo e o que é errado. Ao ponto de ouvirmos alguém falando determinadas coisas e conseguir fazer uma avaliação do que é certo e do que é errado. Aquilo que é errado eu não absorvo. Eu tenho que ter a maturidade de pôr filtro nas coisas. E saber que nem tudo que está aí foi Deus que falou. Nem tudo que você escuta por aí foi Deus que falou. Eu preciso ter maturidade, mas Paulo confronta que nós muitas vezes vivemos como crianças. Crianças. Quando você vê um jovem incerto ou indeciso sobre a pessoa que ele vai namorar, você nota que ele não tem maturidade para aquela fase da vida dele. E pela falta de maturidade, ele toma decisões erradas. Assim os adultos, os casais,
Por falta de maturidade, nós vemos as famílias se destruindo. Casamentos simplesmente se dilacerando. Parece uma luta de UFC dentro de casa, um marido e mulher. Por falta de maturidade. Por falta de maturidade. Por falta de comunhão com a igreja. Por falta de comunhão com os irmãos. Por falta dessa busca, desse interesse por crescer, por conhecer a Deus. Nós atrofiamos a maturidade. E simplesmente não conseguimos viver relacionamentos saudáveis. Não conseguimos tomar decisões certas quanto à nossa própria vida. Até a decisão de escolher um curso é difícil para um imaturo. Qual curso eu vou fazer? Qual curso eu vou estudar? Ele não consegue se perceber nem naquilo que ele gosta, naquilo que ele se identifica. São como crianças. Mas esse ano é o ano de nós amadurecermos. Amém? E o ponto de partida é: quem eu sou? O que em mim precisa parar? O que em mim precisa ser resolvido? Eu sou essa mulher amargurada, essa mulher que simplesmente não consegue perdoar, aquela mulher que fica magoada com o marido 1 dia, 2 dias, 3 dias, 15 dias, 1 mês. Há coisas que não podem mais acontecer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Eu não posso aceitar. E, meu irmão, entenda, para de culpar o outro. Para de culpar o marido, mulher. Para de culpar a esposa, marido. É muito fácil culpar o outro. Chegou a hora de nós termos maturidade e assumirmos os nossos problemas e parar de olhar para o outro. Porque, de fato, amados, o problema não está naquilo que fizeram comigo. O problema está na forma como eu reajo àquilo que fizeram comigo. O problema não está na injustiça que fizeram com você. O problema não está naquelas palavras duras que falaram com você, que te feriram. O problema está em como você reage quando alguém te fere. Aí sim. Então eu paro de olhar o mundo exterior que me influencia e começo a olhar para as minhas reações diante de um desafio, diante de uma dificuldade, diante de um problema. Como eu vou reagir com uma notícia difícil, que eu não consigo ouvir isso. Há pessoas que, quando escutam uma notícia difícil, entram no buraco da depressão. Mas só porque elas ouviram dizer que tem um surto de cólera lá em Cacoaco, que morreram 4 pessoas. O irmão está aqui, já adoeceu. Ele começou, inclusive, a ter os sintomas da cólera, mas nem com cólera está. Porque é tão profundo a capacidade reativa dele de receber aquela informação, de absorver e morrer com ela. Afundar-se com ela. Quando, na verdade, o Senhor Jesus quer nos levar a um nível de maturidade esse ano, onde eu vou ouvir as notícias e elas não vão me afetar emocionalmente. Porque a palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu creio na promessa, eu creio na palavra de Deus a meu respeito. A minha alma está blindada. Mesmo que pessoas se levantem contra mim, mesmo que o inferno se levante para oprimir a minha alma, mesmo que pessoas, notícias ruins, coisas difíceis aconteçam, eu não morrerei até que cumpra o ministério, o propósito pelo qual Deus me colocou na terra. Está todo mundo morrendo de Covid, toda aquela notícia horrível que a gente passou, a experiência difícil. Mas eu tinha certeza no meu coração, eu não morrerei até o dia que o Senhor me chamar. Eu conversava com alguém essa semana e a pessoa disse assim: Bruno, quanto mais eu me aproximo de Deus, menos medo da morte eu tenho. A pessoa me disse isso, dentro do carro, enquanto eu conduzia. E quando eu ouvi ele falando aquilo, eu disse: é exatamente isso. Quanto mais andarmos com Deus, quanto mais vivermos essa vida de comunhão com o Senhor, com a igreja, no conhecimento, buscando o ensino dos apóstolos, firmes na oração, no partir do pão, quanto mais eu vivo a experiência de ser igreja, de estar com Jesus, de andar com Ele, menos medo da morte eu tenho,
Menos medo eu tenho das notícias difíceis, das pandemias, das doenças, sei lá o quê. Ah, mas na sua família morreu seu avô de câncer, morreu sua mãe de câncer, morreu sua tia de câncer, e você está na linha de sucessão para morrer de câncer de mama. Toda a minha família teve câncer de mama, pastor. Eu vou ter também. Está repreendido em nome de Jesus. Amém? Você tem uma aliança com Jesus, você não pode aceitar. Minha família só tinha loucos, prostitutos. Por acaso eu serei o próximo? Não. Quando eu fiz uma aliança com Jesus, todas as maldições hereditárias, geracionais, que vinham sobre a minha família foram interrompidas pela aliança que eu fiz com Cristo Jesus. A aliança que eu fiz com Jesus interrompe as maldições e me protegem. Então eu não aceito nenhuma maldição hereditária sobre a minha vida. Amém, amados? Eu não aceito palavras de maldição. Certa vez eu estava no trânsito, fiz alguma coisa errada no trânsito, não sei, acho que eu entrei um pouco o carro na frente, e passou uma senhora, foi o ano passado isso. Essa senhora falou tanto nome, tanta palavrão, tanta maldição contra mim, dentro do carro. E em 10 segundos assim, ela proferiu umas 15 palavras de maldição contra a minha vida. Só porque ela se sentiu incomodada que eu coloquei o carro um pouquinho mais na frente e não dava direito para ela passar. Depois eu dei marcha ré, ela passou. Mas ela passou... E naquela hora eu fiquei olhando para ela assim, baixei as mãos, enquanto ela proferia aquilo ali. Quando ela terminou de proferir que ela passou, eu disse, está cancelado, quebrado em nome de Jesus, todas as palavras de maldição que saíram da boca dessa mulher contra a minha vida. E eu te abençoo, filha de Balaal, sei lá quem. Filha do demônio, te abençoo em nome de Jesus. Vai na paz. Vai na paz. Em nome de Jesus. Vai na paz. Maturidade. Talvez outra pessoa tiraria uma arma. Como é, senhora? Na boca dela, assim. Por quê? Pessoas reativas. Pessoas que não conseguem, inclusive, ouvir um xingamento. Já querem revidar. Já querem subir o tom de voz, sabe? E começar aquela confusão, aquela briga. Quando, na verdade, você podia ser e exercer as marcas de um cristão da igreja de Atos ali. Que ama, que perdoa, que dá outra face. Ah, pastor, mas assim também a gente vai virar um bando de gente boba. Gente besta, gente que simplesmente... Não, meu irmão, pelo contrário. Vamos virar um monte de gente sábia. Povo sábio, que anda na terra com dignidade. Que sabe viver as marcas de Jesus no seu caráter. Nas suas atitudes, amém? Então não vou revidar. Quer resolver um problema familiar entre marido e mulher? Para de revidar. Homens, aceite que vocês nunca estão certos. É só aceitar, meu. Hã? Não tem muito... porque sabe o que é o problema dos homens? É que nós queremos convencer a mulher que nós estamos certos. E eu já vi que não dá certo. É melhor você arranjar um jeito, certo? De apaziguar essa situação. Dando um passo para trás. Mas, pastor, você sempre faz isso? Sempre. Sempre é necessário fazer. Porque Deus disse aos homens em sua palavra que nós teríamos que amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E ele ensina que nós teríamos que amar com um amor ágape. Amor ágape é um amor sacrificial. Amor de sacrifício não é fácil, mas foi um amor que o Senhor nos ensinou. Ele nos ensinou a amar as nossas esposas com amor sacrificial. Isso quer dizer que você vai ter que fazer sacrifício, abrir mão do seu orgulho. Você vai ter que abrir concessões para que haja paz, para que aquele amor permaneça. Entendeu? Então, isso é dia a dia, é a rotina, amados. Ser igreja não é vir aqui no domingo. Eu conversava com o Cassiano sobre isso. Foi, Cassiano, essa semana. Tivemos muitos momentos de conversas profundas entre os pastores nessa viagem. E maravilhosas as nossas conversas. Maravilhosas. Eu fui muito edificado pela vida deles.
maravilhosas, conversas profundas, e a gente falava sobre ser igreja. Igreja... Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Esqueça na sua cabeça que ser igreja é um templo, é um lugar físico onde você vem no domingo cultuar. Não, irmão. Nós precisamos ter a consciência que ser igreja é todo dia, toda hora, é em casa, no trabalho, na luta, na universidade, é por onde você anda, é com as pessoas que você convive, com quem você faz negócios, você que é empresário. É ali nas negociações, sabe, que você tem a oportunidade de roubar, de subtrair de uma coisa, que você exerce que realmente você é igreja ou não. É ali na hora dos apertos, naqueles problemas dentro de casa, relacionamento de familiares, problema com os filhos. É ali onde você mostra que você é um filho de Deus. É ali onde você revela o caráter. De fato, ser igreja. Porque a igreja de Atos também não tinha um templo gigante, onde todo mundo se reunia, não. Rapidinho, Deus providenciou uma perseguição para a igreja de Atos, para que eles simplesmente saíssem de Jerusalém e fossem até os confins da terra. Então essa ideia na nossa cabeça, de acharmos que então, vou para a igreja. Não, você é a igreja. Diga, eu sou a igreja. Eu não vou para a igreja, eu vou me reunir com os meus irmãos que são outras igrejas boas. Eu vou estar junto com eles, em comunhão, em oração, em adoração ao Senhor. Então não sejamos religiosos, amém, amados? Primeiro ponto, o que somos e não podemos continuar a ser. A segunda coisa é o ponto de chegada. Aonde Deus quer que cheguemos. Aonde é que Deus quer que você chegue? Qual é o destino que Deus quer que você... Qual é o teu objetivo lá? Até que todos cheguem à unidade da fé. Nós lemos isso. Até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Primeiro ponto dessa chegada, a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Está aqui. Primeiro ponto de chegada, a unidade da fé. Diga comigo, unidade da fé. A unidade, a chama no coração. A chama no meu coração e no seu precisa arder. Até mesmo as pessoas frias que chegarem a esta comunidade serão aquecidas pela chama que há dentro de mim e de você. A unidade de falarmos uma única coisa. A unidade de pensarmos juntos naquilo que Deus planejou para nós, para a nossa geração, a missão específica que Deus distribuiu para nós como igreja em Talatona, em Luanda. Precisamos estar unidos. Quando queremos aqui lançar desafios para a igreja. Quando chegamos aqui no momento das ofertas, dos dízimos, das primícias, muitas vezes, irmão, por favor, em nome de Jesus, nos ajude. Nos ajude a expandir o evangelho. Nos ajude. Aí você vê que tem irmão que se esquiva. Não, eu só gosto da hora da pregação. Quando vão falar de oferta, eu já fico logo, pego logo o celular. Vão falar de dinheiro. Não, estou falando de dinheiro. Meu irmão, a obra não se faz sem dinheiro. Não tem como. Ninguém dá ninguém dá prédio para a gente fazer culto de graça. Aí os irmãos ficam tudo assim. Não há unidade muitas vezes entre nós. No nosso coração. Não estou dizendo de todos, eu estou dizendo assim, de forma generalizada. Não é todo mundo que tem esse coração que não se une conosco. A unidade da fé. Queremos pregar o evangelho a toda criatura. Queremos fazer discípulos. Queremos crescer. Queremos evangelizar. Queremos alcançar o perdido. Precisamos que a igreja se engaje conosco nessa missão. Unidade na fé. Só que para fazer tudo isso que nós queremos fazer, precisamos orar. Convoca a igreja para orar. A igreja tem 300 membros, só vem 50 orar. Só vem 50. Só vem 30. Com muita luta.
Não há unidade no coração, na fé, não há unidade muitas vezes. E são nesses detalhes que nós vamos percebendo que o nosso coração começa a chorar, a dizer, Deus, nos une, nós perdemos isso. Porque a Bíblia diz que eles perseveravam, pastor Fernando, na oração. Todos perseveravam unânimes. Não tinha ninguém que saísse de lado. Não, todos unidos. Todos unidos, é para orar, vamos orar. É para reunir, para orar, vamos orar, meu irmão. Que horas, quando é que vai ser? Eu vou chegar e vou orar com os irmãos. Ah, não tenho força, não tenho ânimo. Vou de todo jeito. Unidade na fé. Ah, temos coisas para resolver da igreja, problemas para resolver. Tem muitos irmãos que desaparecem. Temos desafio de evangelismo. 4 aparecem para evangelizar. Muitas vezes não há unidade no nosso coração. Mas um dos pontos de chegada que Deus quer nos levar é para a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Amém? Ao estado de pessoa madura. Vamos abrir lá em Hebreus. Hebreus capítulo 5. Por favor, tome sua Bíblia novamente. Abra Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Eu quero que você leia com bastante convicção no seu coração. Hebreus capítulo 5. Quem achou diz amém. Quem não achou diz aleluia. Todo mundo achou? Hebreus capítulo 5, versículo 13. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Olha que coisa linda. Um dos nossos objetivos, um dos pontos de chegada que Deus quer para mim e para você, é o amadurecimento. É o estado de pessoa amadurecida na fé. Só que Paulo fala que a maturidade é para aqueles que exerceram, olha que coisa linda, aqueles que exerceram pelo exercício constante da fé. E eu gosto desse termo, exercício constante da fé. Exercício constante da fé. Será que nós estamos exercitando de forma constante a nossa fé? Ou simplesmente estamos paralisando em vários pontos da trajetória da nossa vida, onde não temos mais força, não temos mais ânimo, perdemos a esperança, porque, afinal de contas, o problema é muito grave, o problema é muito difícil, eu não consigo resolver isso. Então, será que nós paramos ou nós somos daqueles que exercitam de forma constante a fé, diante de cada desafio, diante de cada prova que Deus coloca para mim e para você? Os maduros na fé são aqueles que exercitam a fé, não são aqueles que desistem. Porque a desistência não é característica da pessoa que tem um estado de maturidade. Há pessoas que desistem da igreja por tão pouco. Vocês sabiam disso? Há pessoas que desistem da igreja simplesmente porque foi, talvez, mal recebida por um irmão na porta da igreja. E ele simplesmente diz, eu desisto dessa igreja, eu não volto mais. Há pessoas que desistem da igreja, de virem para os cultos, porque não gostam de Joãozinho. Cadê Joãozinho? Pronto. Ah não, ele não gosta dele. Eu vou para outro lugar. Há pessoas que não conseguem passar mais de 1 ano, 2 anos em uma igreja. Ele fica saltando. Saltando de igreja em igreja. Há pessoas que não conseguem ler a Bíblia toda. Tem 20 anos de crente, nunca conseguiu ler a Bíblia toda, por completo, de Gênesis a Apocalipse. Desiste, sempre que começa. Sempre que começa a fazer uma coisa, desiste. Uma das principais características do imaturo é que ele desiste fácil de tudo que ele faz. Ele até se anima, Márcio. Ele até se anima para começar, sabe? Você olha, ele está todo animado, mas vem a primeira dificuldade, um momento difícil, ele simplesmente abandona aquilo.
começou a ler um livro. Quantos livros você já parou na metade e não terminou de ler? Eu sempre falo esse exemplo do livro, né? É porque uma coisa pequena está muito relacionada a decisões globais da sua vida. Mas o Senhor quer nos levar para um estado de maturidade, onde eu não sou mais uma criança alimentada com leite materno, mas eu agora posso me alimentar com um leite sólido, uma comida sólida. Leite não, uma comida sólida. Isso é para pessoas experientes em Deus. A pessoa experiente em Deus, ela é constante. Quer saber se alguém tem experiência e maturidade em Cristo? Veja se ele é constante naquilo que ele faz. Veja se ele é constante na fé. Veja se ele é constante na célula, se ele é constante na oração, se ele é constante no devocional dele com Deus. Perceba se a pessoa é constante nas decisões, nas escolhas. Se ela é determinada, ela sabe, aquela pessoa sabe de onde veio, sabe para onde vai, ela sabe quem é em Cristo, ela sabe o que tem que fazer no reino de Deus, ela está muito bem claro para ela. É uma pessoa constante. E não uma pessoa cheia de altos e baixos. E isto não quer dizer que o constante não passe por tribulações, porque o constante ele passa sim por momentos difíceis. Isso não quer dizer que o constante, a pessoa que é constante e madura, não passe por momentos de muita tristeza, momentos de angústia, momentos onde ele entra literalmente no vale da sombra da morte, como fala o salmista. Isso não quer dizer que você não vai ter momentos difíceis. Mas o constante, ele faz o quê? O que Paulo ensinou. O exercício constante da fé. Ele simplesmente anda sob as provas. Estou passando pela prova, mas estou aqui firme. Estou constante. Eu não vou abandonar o meu posto em Deus. Eu não vou abandonar o meu lugar em Deus. Meu lugar de oração, de compromisso com Deus. Não. Eu sou constante. Além do estado de pessoa madura, Ele quer que você chegue à medida da estatura da plenitude de Cristo. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Onde você, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você vai começar a ser parecido com Jesus. Quando você chega a esse ponto, e esse é o meu desafio, o seu desafio para 2025, sermos parecidos com Jesus. A plenitude de Cristo revelada em nós. As pessoas olharem para você, Edmilson, e verem Cristo. Olharem para Isabel e verem Jesus. Olharem para Gustavo e perceber na simplicidade do seu dia a dia, ali no trabalho, no lidar com os funcionários, com a equipe, com o cliente. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus. Ver algo diferente em você. É aí quando você alcança a plenitude de Cristo revelada na sua vida. Quem quer ser parecido com Jesus? Quem quer que as pessoas olhem para você e vejam Jesus? Imagina que coisa linda é olhar para você e ver Jesus. As pessoas vão olhar e vão dizer: eu sinto algo diferente em você. Eu sinto algo diferente em você. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Quais são as ferramentas que o Senhor nos deu e que dispõe para mim e para você? Os dons. Todos os dons descritos que lemos aqui em Efésios capítulo 4, do versículo 11 em diante. Nós vamos ver que Deus não só deu 5 dons apostólicos, mas existem vários outros dons que Deus distribuiu como ferramentas que eu posso e devo usar destas ferramentas para viver esta maturidade em Cristo. Nós vimos que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela manifestava sinais por meio dos apóstolos. Sinais e maravilhas, coisas extraordinárias aconteciam. Os dons estavam ativados dentro da igreja. Mas ninguém buscava desesperadamente pelo dom. As pessoas buscavam conhecer a Deus. E só o fato de eu buscar conhecer a Deus
dons vão sendo ativados dentro de mim e de você. De fato, quando eu me converti, eu não sabia qual que era o dom que eu teria, que eu iria buscar. Não sabia. Mas eu comecei a andar com Cristo. E quando eu comecei a andar com Ele, o Senhor começou a despertar e ativar coisas em mim que eu nem sabia que tinha. Eu nem sabia que poderia ser usado por Deus daquela forma. Mas só o fato de eu buscar a Deus, eu perseverar na oração, perseverar na comunhão, no partir do pão, perseverar no ensino dos apóstolos, buscando a Deus. Não mais como uma criança, mas como um adulto amadurecido, um cristão amadurecido em Deus. Quando eu comecei a andar nisto, naturalmente os dons começaram a fluir da minha vida. É natural, você não precisa forçar isso, não dá para comprar também na farmácia, é dom. E também não dá para transferir. Eu preciso buscar. Amém, amados? Esse posicionamento nosso desse ano de comunhão, de maturidade cristã, vai despertar uma igreja cheia de dons. E eu já vejo os dons aqui sendo repartidos entre nós. Eu vejo pessoas aqui que Deus vai levantar para curar enfermos, para ressuscitar mortos. Há pessoas aqui que vão trabalhar, sabe aonde? Nos hospitais. Há pessoas que vão ser levadas, que estão estudando, pensando que vão ser enfermeiros apenas. Mas Deus está te colocando nesse caminho para que você imponha as suas mãos sobre os enfermos e eles sejam curados. Há pessoas aqui que vão falar em línguas, há pessoas que vão profetizar, dom de profecia. Há pessoas que terão dons de visão aberta para ver coisas no mundo do Espírito. Há pessoas que vão interpretar línguas. Há pessoas que terão dons de misericórdia, dons de ajuda, dons de socorro, dons de socorrer pessoas aflitas. Uau, pastor, isso é um dom, é um dom. É um dom que você tem, que você ama socorrer o aflito. Deus vai levantar mulheres aqui assim, com esse dom poderoso. Eu pensava que dom era só pregar. Meu irmão, esqueça isso. Há muitas formas de Deus te usar. Há muitas formas de Deus te usar. E esse é o ano dessa ativação. Sabe essa comunhão que nós vamos viver? Vai fazer esse aquecimento entre nós. A gente vai ficar, sabe, mais perto uns dos outros. Ah, pastor, eu só venho para a igreja e vou embora. Meu irmão, esse é o ano da comunhão. Você não pode ser apenas um irmão que pisa aqui e sai, ninguém sabe o seu nome. Ninguém sabe onde é que você mora, ninguém sabe o seu destino, não sei para onde é que você vai, se você tem família, não tem, não. Vamos nos unir, amém? Vamos nos unir esse ano. E para terminar, o manual de instruções. As ferramentas já foram entregues, os que são os dons, o manual de instrução, qual é o passo a passo da jornada, qual é o passo que eu tenho que dar. Efésios capítulo 4, versículo 15. Nós não lemos, 15:16, diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, sendo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo e em amor. Vamos seguir a verdade em amor. Esse, para mim, é um dos marcos dessa igreja. Verdade em amor. Vocês vão ouvir sempre dos pastores dessa igreja. Verdade em amor. Nós nunca esconderemos de vocês a verdade da palavra. Nunca esconderemos de vocês aquilo que é pecado. Este púlpito é um púlpito onde nós denunciamos pecado. Nós nunca esconderemos. Amaremos a todos, indistintamente. Amaremos sempre a todos, mas a verdade vai ser dita aqui. Amém? Mesmo que lhe doa, mesmo que te incomode. Eu sei que muitas vezes é difícil sentar nessa cadeira para ouvir o que você vai ouvir. Eu sei que muitas vezes há palavras aqui que nós declaramos, profetizamos, anunciamos, as verdades do Evangelho, que muitas vezes mexe com você, dói, você sai daqui até chateado comigo. Há pessoas que saem chateadas, teve irmãos aqui que já me disseram, eu fui para casa com raiva do pastor. Assim mesmo, irmão? Afinal, assim? Com raiva? Com raiva!
porque aquilo me doeu. Eu sei. Mas como um pai corrige um filho em amor, o Senhor nos usa para corrigir em verdade. Amém? Saiba que nós amamos vocês. Amamos. E por amar tanto, nós não vamos ocultar de vocês aquilo que é certo e o que é errado. O bem e o mal. Vocês sempre ouvirão aqui. Aqui não é um lugar onde nós ficamos abanando o ego de A, B, C. Ou pregamos apenas para agradar pessoas. Não foi para isso que Deus nos chamou. E da mesma forma você muitas vezes tem um amigo que é tão amigo seu que você não quer falar a verdade para ele. Então você prova o quanto você não é amigo dele. Porque amigo que é verdade, amigo verdadeiro, fala a verdade nua e crua no outro, mesmo que lhe doa, mesmo que ele fique chateado com você. Esses são os amigos de verdade. Cuidado com aqueles amigos, com aquelas amigas que só te bajula. Cuidado com aqueles amigos que só te elogia. Sabe aqueles amigos que... Ai, meu Deus do céu, fulana é linda, você é linda, maravilhosa. Nunca chega para fazer uma observação da tua vida que tu precisa mudar. Cuidado com esse tipo de gente. É mais fácil você ter perto de você pessoas que estão ali para te criticar, pessoas que estão ali para te apontar, do que ter pessoas que estão o tempo todo dizendo que você é magnífica. Pastor Fernando, você é um esplendor da glória. Você é isso, Isabel. Não, cuidado. Cuidado com esse tipo de amizade. Se afaste. Corte da sua vida. Se junte com pessoas que te fazem crescer. E não tem como crescer sem ver esses pontos que precisam mudar na nossa vida. Sem abordar, chegar para a Ura e dizer, Ura, não está legal, meu. Isso que estás a fazer não é bom. Ter a coragem de chegar para um irmão e falar isso. Isso faz parte da comunhão. Amém? Porque vamos estar mais juntos esse ano. Nós vamos ter que, como diz aqui o versículo, ajustar. Os tendões eles servem para ajustar todas as partes do corpo, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuando seu próprio crescimento. É assim que nós vamos crescer. E o ambiente da igreja, o ambiente, a comunidade da igreja, é um ambiente onde você vai poder crescer muito, se você abrir seu coração. Se você entender a sua função, o seu chamado, que você não precisa ser igual ao do outro irmão, você tem um chamado específico, mas você está disposto aqui para... Vocês já viram, e eu vou encerrar aqui com isso. Você sabe por que as pedras de um rio, elas são bem redondinhas, lisas e redondas, só que elas não eram assim antes. Quando o rio passou, essas pedras começaram a encostar uma na outra e começaram a tirar suas pontas, as arestas. Aquela ponta foi quebrando, quebrando. Só que a água, junto com as pedras, remexendo umas nas outras, fez com que aquelas pedras ficassem perfeitamente redondas. E você olha uma pedrinha do rio, ela é perfeita, é ou não é? Pronto, mas para que ela chegasse àquele nível, foi preciso muito turbilhão de água, mexe para cá, mexe para lá, convive, vem, olha com os irmãos, discute com o outro, discorda, vem, se reúne, sente. Ontem a gente estava conversando, eu e o Fernando, aí a gente disse, fulano estão brigando lá entre eles. Aí o Fernando disse, reúna vocês e resolvam. Tudo discutindo entre eles, vocês vão se reunir, as pedras, tudo cheio de ponta, vão se juntar. Aí deixa o rio do Espírito Santo passar. Tchac. Aí tira de um, tira do outro. Amém? Deixa o Senhor moldar. E é engraçado que só dava se fosse juntos. Porque há um mover do Espírito quando nós nos unimos. Há um mover de Deus específico para moldar o corpo de Cristo quando ele se une. Quando esses imperfeitos se juntam. Vamos lá para casa fazer um churrasco juntos, os irmãos. Ali onde o irmão vê o defeito do outro, o outro vê o seu defeito. Afinal de contas, o pastor tem defeito também. Esse aqui tem, irmão. Esse aqui tem. Afinal de contas, nós vemos que ninguém aqui é herói. Ninguém aqui é super poderoso. Eu preciso de ti. Eu quero uma música assim, bem antiga. Aquelas que falam de unidade, Fernando. Eu preciso de você. Sabia que essas músicas nós temos que ensaiar para esse ano, João? Músicas que falam de unidade. Sabe por quê? Porque literalmente
Nós precisamos uns dos outros. Nós não vamos muito longe sem vocês. Você precisa desse irmão aí que está do seu lado, que não colocou desodorante hoje, mas está aí. Está aí, feliz. Hã? Ah, não, só quero sentar perto das irmãs cheirosas. O Senhor vai quebrando essas coisas no nosso coração. Amém? Nós vamos aprender a amar aqueles que fedem e aqueles que cheiram. Aqueles que chegam a calor, aqueles que não cheiram. Vamos amar. Amém? Teu coração vai ficar mais misericordioso com os outros. Então nós não vamos a lugar nenhum sozinhos. Não vamos de fato. Mas juntos ninguém nos segura. Se formos juntos, unidos, um sendo lixa para o outro, um sendo lixa mesmo para lixar o outro, nós vamos muito longe. Amém? Então vamos ficar de pé? Vamos orar? E eu quero cantar uma canção de unidade. Não sei se vai sair. Peguei os meninos de surpresa, desculpa, tá? Mas vocês já estão acostumados assim, né, comigo? Qual que é? Pronto, somos corpo. Guarda aí.